e nós estamos falando aqui de 2008, 2009, vocês vão ver no anuário em que nós saímos aí de um total de 2.500 locadoras e chegamos a perto de 1.950 locadoras. E esse número nos preocupava, porque a gente percebia que 20%, vou repetir, 20% do nosso negócio tinha fechado as portas. Era um número expressivo. Mais de 500 locadoras no Brasil tinham fechado as portas, tinham saído do mercado. E era um número maior, porque esse número era um número final, era um número de resultado, era um número que tirava o número das locadoras que abriram, menos o número das locadoras que fecharam. Então, provavelmente não, certamente, o número era maior do que esse número de locadoras. E a gente foi entender por que tanta locadora fechava. O que estava acontecendo? E, inversamente proporcional a isso, o nosso faturamento do setor crescia e o nosso número de carros da frota crescia. Então, a gente tinha um mercado que estava amadurecendo, um mercado que estava cada vez mais faturando mais, com a frota maior de carros e um número menor de players no mercado. Alguma coisa estava acontecendo e a gente queria entender o que estava acontecendo. E a gente fez uma pesquisa de diagnóstico disso e percebeu que era o seguinte: tinha muita gente que não estava preparada para estar no mercado e que abria a locadora. E que essa locadora durava um determinado período e depois fechava as portas, porque ela não aguentava ficar. E no nosso negócio, todos nós aqui mexemos com carro, no nosso negócio, tudo é muito caro. Hoje o break-even de uma locadora está em torno aí de 42 carros. Se você pensar que um carro custa 30 mil reais, um cara com menos de R$1 milhão, ele não abre uma locadora. Então, para entrar no nosso negócio e não quebrar, o cara já tem que começar sendo milionário. Então, esse número nos assustou. A gente já começou a pensar, olha, o que está acontecendo? E quais seriam as formas da gente reverter isso? E a gente percebeu que a forma de reverter isso era qualificar as pessoas que estavam no mercado, para que elas não passassem mais a fechar as portas, e também para que as pessoas que quisessem entrar no mercado tivessem alguma referência. E nós tínhamos uma dificuldade. Aí nós começamos a pensar isso e pensamos no programa de qualificação e capacitação. A dificuldade que nós tínhamos é que não existia uma só linha escrita sobre aluguel de carros no Brasil. Nós tínhamos aí, em 2008, perto de 2.200 cursos de turismo, onde vocês pegavam a grade do curso de turismo e você tinha hotelaria, você tinha agência de viagem, você tinha alimentos e bebidas, e não tinha uma única linha escrita sobre aluguel de carro. Então, nós não tínhamos referência. Não existia um único livro escrito sobre aluguel de carro no Brasil. O cara entrava sem saber, e nós não temos nenhuma trava, a não ser a questão financeira, nós não temos nenhuma outra trava que impede o cara de abrir uma locadora de carro. E ele abria sem nenhum conhecimento. Ele fazia lá aquele programa de incentivo de demissão lá, demissão voluntária, ele pegava uma grana e ia abrir uma locadora. Tem alguns amigos que falavam, né, em épocas passadas, não, ter uma locadora é um jeito de empobrecer feliz. Né? Ele comprava uma frota, depois de um tempo ele não dava conta mais de ter a mesma frota que ele tinha, então ele era divertido. Né? Então, mas acontecia. E o cara só percebia que estava perdendo dinheiro normalmente 2 ou 3 anos depois que ele tinha aberto a locadora e depois que ele tinha perdido muito dinheiro. E a gente começou a pensar isso, ver isso, e tínhamos também um problema que era a questão da nossa mão de obra. E eu estou falando aqui depois do Papa, então ninguém pode contradizer o Papa. E o Papa disse que o grande problema do Brasil hoje é a mão de obra desqualificada. Então, a gente tinha, dentro do nosso setor, um problema para qualificar a nossa mão de obra.
o melhor mercado que a gente tinha de reserva de mão de obra, quando a gente precisava no profissional, o melhor lugar para buscar esse profissional era na locadora do vizinho. A gente ia lá e fazia uma proposta e trazia o profissional dele para trabalhar para a gente e tal. Isso era um problema que todos nós enfrentávamos, né? Então, a gente investia no cara, pagava curso, fazia isso, aquilo. Na hora que ele estava prontinho, ele recebia a proposta da locadora do vizinho e mudava de locadora. E a gente via que a gente estava dando tiro no pé toda hora. E não parava. Isso era um ciclo vicioso. O cara estava sempre mudando de locadora, levando o cliente de uma para outra, não sei o quê. E era um problema. Então, a gente quis atacar isso de frente. Então, a gente criou um programa que qualificava os profissionais do setor, e a gente incluiu aqui, nos profissionais do setor, os donos de locadora, inclusive. Na estratificação do nosso mercado, das 2.000 locadoras existentes, você tem um número pequeno, muito pequeno, não chega a 1% dessas locadoras, eu estou falando de menos de 100 locadoras aqui, que tem acima de 2.000 carros. E você tem um número muito grande, eu estou falando aqui de 1.600 locadoras, que tem até 100 carros. Então, a grande nicho, o maior mercado do marketing aqui do aluguel de carros são empresas familiares em que o dono está à frente, em que a mulher trabalha, em que os filhos trabalham, em que ele está ali tomando conta de tudo. Então, a gente viu que não adiantava você colocar um curso para os empregados da locadora. A gente tinha de qualificar, inclusive, o dono da locadora, porque ele era o principal empregado dele mesmo. Então, a gente criou um curso que abrangia tudo isso, cujo o objeto do projeto era aumentar a qualidade na prestação de serviço e a competitividade. A gente queria, o mercado estava cada vez mais exigente. Cada um que chegava e encostava a barriga no balcão lá da locadora, ele queria um carro melhor, ele queria ser mais bem atendido, porque o advento do Código do Consumidor, que eu, inclusive, tenho sérias críticas ao Código de Defesa do Consumidor, porque a gente deixou de ser cidadão para virar consumidor, então, mas isso é outra história. O Código de Defesa do Consumidor fez com que a gente ficasse cada vez mais exigente com as prestações de serviço. E a locadora precisava acompanhar isso. Então, o objeto desse negócio era lá, aumentar a qualidade dos profissionais e gestores da empresa. Nós contemplamos todas as regiões do país com empresários que atuavam no setor e de diversos tamanhos. Nós tínhamos locadoras grandes, médias, pequenas, menores, maiores, de vanguarda, modernas, antigas, redes, não redes, tudo. E pusemos esses caras para conversar com os professores. E esses professores transformaram a experiência deles, que esses empresários tinham, de uma forma didática. E o mote desse curso que a gente estava fazendo era a inversão do conceito de matemática. Em matemática, toda vez que você divide alguma coisa, você fica com menos. E aqui a gente inverteu o princípio, porque era uma forma da gente dividir o nosso conhecimento para multiplicar a sabedoria do setor. Quanto mais a gente dividir o nosso conhecimento, e aqui nós dividimos com 3.000 profissionais, nós multiplicamos a sabedoria desse setor. Hoje tem 3.000 pessoas que são capacitadas e podem, inclusive, voltar a dividir o seu conhecimento e multiplicar novamente a sua sabedoria.